Bem-vindos ao Guia Acadêmico. A nossa aula de hoje tem como tema como saber qual é a hibridização do carbono, oxigênio e nitrogênio. Antes de começarmos a falar sobre hibridização, vou fazer uma revisão com vocês de alguns conceitos de química geral que são necessários para compreender a matéria. Primeiro, o formato do orbital S. O orbital S tem formato esférico. O orbital P tem formato de 8. Esses são os dois orbitais que utilizaremos durante o curso de Química Orgânica. O orbital S também pode ser representado como uma caixinha. O orbital P como 3 caixinhas. Na verdade, eu tenho 3 orbitais, o Px, Py e Pz. Eu coloquei aqui a representação no eixo dos planos cartesianos. Então, olha só. O Px, o orbital P está no eixo X. O Py, o orbital P está no eixo Y. E o Pz, o orbital P está no eixo Z. É importante também conhecermos a estrutura do átomo. Aqui temos representado um átomo. No centro temos o núcleo com prótons e nêutrons. E rodeando o núcleo temos a eletrosfera, que é dividida em camadas. Cada camada possui um nível de energia diferente. É importante sabermos fazer a distribuição eletrônica para descobrirmos qual é a camada de valência, ou seja, a camada mais externa, porque é ela a responsável pelas ligações químicas. Como estamos estudando o átomo de carbono, é importante saber quantos elétrons ele possui em sua eletrosfera. Por isso, olhamos aqui na tabela periódica e vimos que o número atômico dele é 6. Portanto, ele tem 6 elétrons em sua eletrosfera. Lembrando que número atômico não é a mesma coisa de número de elétrons. Número atômico é a mesma coisa de número de prótons. Porém, os átomos na tabela periódica são eletricamente neutros. Como a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa, se o átomo está eletricamente neutro, o mesmo número de prótons ele vai ter de elétron. Então, se ele tem 6 prótons, automaticamente podemos concluir que ele tem 6 elétrons em sua eletrosfera. Agora que sabemos quantos elétrons o carbono possui em sua eletrosfera, podemos fazer a distribuição eletrônica. Para isso, construímos um diagrama de Pauli. Como que isso é feito? Primeiro, eu escrevo K e vou em ordem alfabética até o Q. Então vai ficar K, L, M, N, O, P, Q, porque são 7 camadas. Esse número aqui na frente indica o nível, que é a mesma coisa da camada. Exemplo, primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O S, no caso, é o subnível. Eu tenho o subnível S, P, SP, D. Lembrando, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, independente de qual nível que ele estiver. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons, independente de qual nível ele estiver. Agora podemos desenhar setas que indicam a ordem crescente dos subníveis de energia. Portanto, devemos fazer a distribuição dos elétrons começando da extremidade da seta e descendo, seguindo ela. Então, no caso, como temos 6 elétrons, distribuímos os 2 primeiros.
porque o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Agora passamos para a segunda seta. Então temos que segui-la e temos que distribuir então no subnível 2S. Se é o subnível S, ele vai comportar no máximo mais 2 elétrons. Ok, agora vamos passar para a próxima seta. Então vamos seguindo ela e chegamos aqui no subnível 2P. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons, porém não temos 6 elétrons. Temos apenas mais 2 elétrons, porque já foi distribuído 4 dos 6 elétrons que o carbono tem. Portanto, vamos colocar apenas 2 elétrons no subnível 2P. Pessoal, qual que é a camada de valência? Justamente essa de cá. É a última camada preenchida, correto? Ela que interessa para o nosso estudo. Então, se escrevermos a distribuição eletrônica do átomo de carbono, teremos um S2, 2S2 e 2P2. Só que o que importa para a gente é apenas o quê? A camada de valência, porque é ela que é responsável pela ligação química. Só que quando é feita a distribuição dos elétrons nos orbitais, já sabemos que no subnível S será distribuído 2 elétrons e no subnível P também 2 elétrons. No subnível P, né, temos 3 orbitais PX, PY e PZ. Primeiro temos que distribuir os elétrons no subnível S de menor energia. Então, distribuo um elétron e vem com outro elétron emparelhado. Ok. Os orbitais P possuem mesma energia, ou seja, são degenerados. Degenerados significa que possuem o mesmo nível de energia. Por isso, eu tenho que distribuir primeiro desemparelhado para depois vir emparelhando. Porém, eu tenho apenas 2 elétrons para distribuir nos orbitais P. Então, ambos os 2 elétrons, todos os 2 elétrons, vão ficar desemparelhados. Só que, observando essa distribuição, o carbono só faria 2 ligações. Por quê? Para fazer ligação química, eu preciso de elétrons desemparelhados, orbitais com elétrons desemparelhados. Então, nesse caso, o S não faria ligação química. Eu teria 2 orbitais P capazes de fazer ligações químicas, porém seriam 2 apenas. Só que sabemos que o carbono faz 4 ligações, faz no máximo 4 ligações químicas. Então, esse diagrama não é coerente com a realidade. O que os cientistas, qual foi a proposta dos cientistas para contornar essa situação? Como essa diferença de energia do orbital S para o orbital P é muito pequena, então o orbital S ia se misturar aos orbitais P, formando um híbrido. Híbrido significa o quê? Mistura. Ele iria se fundir aos orbitais P. Como que isso ia ocorrer? Eu teria a junção do orbital S, agora eu teria 4 orbitais híbridos, e eu poderia fazer a distribuição dos elétrons desemparelhadas. Ou seja, agora eu não tenho mais nem orbital S, nem orbital P. Todos esses orbitais são orbitais do tipo sp3. Isso é um orbital sp3, esse é outro orbital sp3, esse é outro orbital sp3 e esse é outro orbital sp3. Portanto, agora eu tenho 4 orbitais do tipo sp3. Não tenho mais orbital S nem orbital P. O que eu tenho
eu tenho o caráter S de 25%, por quê? Esse 3 significa usar o quê? 3 P's em um S para formar meus 4 orbitais híbridos. Então, um em cada 4 é o orbital S, ou seja, 25% de caráter S. E eu tenho 75% de caráter P. Tentem guardar esse valor porque ele é muito importante, vai ser muito importante para o nosso estudo mais à frente, mais adiante. O que vocês têm que observar aqui? Não sobrou nenhum orbital P puro. Só tem o quê? Orbitais híbridos. Os orbitais híbridos são responsáveis pelas ligações sigma. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Não existe mais nem orbital S, nem orbital P. Isso que vocês têm que ter em mente. Agora eu tenho o quê? Orbitais híbridos do tipo sp3, que são capazes de realizar apenas ligações do tipo sigma, que vamos dar o exemplo daqui a pouquinho. Observem que a forma do orbital também muda. Quando eu junto o orbital S com os 3 orbitais P, eu formo 3 orbitais híbridos. A aparência muda um pouco, mas não precisa preocupar com essa aparência não. Aqui está demonstrado por que a geometria é tetraédrica. Se você ligar os vértices da molécula formada, você vai obter um tetraedro. Então, por isso que a geometria do carbono com hibridização sp3 é tetraédrica. Na segunda figura, está mostrando o que? A formação do metano. O metano é o CH4, o gás natural. Observa, o hidrogênio só tem orbital S. Ele só tem um elétron que ocupa o orbital S. Então ele vai se aproximar aqui do orbital híbrido. Tá vendo que quem está para cima, esse lóbulo aqui, ó, a parte maior, ele vai se aproximar e formar uma ligação sigma. Vai vir outro hidrogênio, formar outra ligação sigma e por aí vai. Então, no total, eu tenho o quê? 4 ligações sigma formada. Aqui eu tenho outro tipo de representação. Observem, a parte tracejada indica que a molécula está para trás. A parte de cunhas cheia está indicando que o hidrogênio está vindo para frente. E essa parte aqui, só o traço, está falando que está no plano da folha, no plano da superfície que está a molécula. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco essa molécula num software, né, tridimensional. E aqui é uma outra representação, que é uma representação um pouco mais simplificada. Não tem preocupação nenhuma com a geometria. Só representa as ligações sigma entre o carbono e o hidrogênio. Observem que a molécula formada, como eu havia dito, ela é tridimensional, ela tem a forma de um tetraédrico. Eu vou estar rotacionando ela aqui para que vocês possam ver melhor. Todos esses ângulos entre os elétrons ligantes, lembrando que isso aqui, ó, é um par de elétrons ligante. Esse ângulo entre os ligantes é de 109,5 graus. Então, a distância entre qualquer ligante é de 109,5 graus. Você pode rotacionar ela que sempre vai, qualquer posição que você colocar, vai ser o mesmo ângulo. Aqui eu coloquei outra estrutura com carbonos hibridizado em sp3. No caso aqui, na anterior só tinha carbono ligado a hidrogênio. Aqui eu tenho o carbono ligado a outro carbono, né, e a hidrogênios.
No caso, a hibridização desses dois carbonos é do tipo sp3. Como que só olhando você sabe disso? Porque só tem ligações do tipo sigma, só ligações simples. Se tem só ligações simples, é porque foi utilizado apenas orbitais híbridos para poder construir essa molécula. Aqui tem a demonstração. Então, os orbitais híbridos, né, no caso, são 4 orbitais híbridos. 3 desses orbitais híbridos serão utilizados para fazer ligações sigmas com os orbitais s do hidrogênio. E um desses orbitais híbridos do tipo sp3 será utilizado para realizar ligação sigma com outro orbital híbrido do tipo sp3 do outro carbono. Nesse carbono, mesmo sistema, os orbitais híbridos, 3 orbitais híbridos do tipo sp3, realizando ligações sigma com os orbitais s do hidrogênio. No caso, são os 3 orbitais s. E aqui você já tem a molécula formada. 3 hidrogênios, né, que aqui no caso CH3, uma ligação sigma com outro carbono, e aqui esse carbono também fazendo mais 3 ligações sigma com os hidrogênios. Aqui eu também coloquei uma representação simplificada, onde eu não demonstro a geometria, só demonstro o tipo de ligação, que são as ligações sigma, ligações simples. Então, a partir de agora, sempre que for falado ligação simples, você já vai assimilar a ligação do tipo sigma. Tudo bem? A pi, que é a dupla ou tripla, vamos trabalhar daqui a pouquinho. Então, eu coloquei aqui também o gráfico, né, para vocês poderem observar, né? São os 4 orbitais do tipo sp3, que está sendo utilizado por cada carbono. Vou mostrar para vocês agora uma animação só para vocês verem a geometria espacial dessa molécula. Continua sendo o quê? Tetraédrica. Sempre que o carbono estiver hibridizado em sp3, a geometria dele vai ser o quê? Tetraédrica. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, observem que a geometria continua sendo tetraédrica, tá? Não altera nada. O fato de agora ser dois carbonos envolvidos. Eu vou movimentar essa molécula para vocês de etano, né? Et, porque é 2 carbonos, porque são uma ligação simples, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Depois vou fazer uma aula sobre nomenclatura para poder estar ajudando quem tem um pouquinho de dificuldade com nomenclatura. Mas observem, a geometria continua tetraédrica. Então, a ligação sigma, né? Aqui também a ligação sigma, sigma. O ângulo aqui vai ser um pouquinho diferente de 109,5 graus, mas é bem próximo. Então, aqui está a nossa molécula. Nos próximos 2 vídeos, eu vou estar fazendo a hibridização sp2 e sp, e vou fazer alguns exemplos para você conseguir descobrir a hibridização apenas olhando para a estrutura. Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos.